Vocês alguma vez já viram uma pintura chamada La Gioconda? Ou pelo menos uma cópia dela? É uma obra de arte pintada a óleo sobre madeira, com uma técnica chamada sfumato, a partir de 1503, por Leonardo da Vinci. Se você não conhece por La Gioconda, talvez conheça por Mona Lisa. Todos já viram? Uma obra de arte, ela é criada com o objetivo de ser algo único, inédito, inesquecível, digno de admiração e até mesmo veneração, em alguns casos. Isso é uma obra de arte. Muito diferente de um espelho, que é um objeto simples. Um objeto com uma superfície muito lisa, livre de imperfeições, uma superfície santa, que permite a reflexão de raios de luz que incidem sobre ele. Um espelho nos mostra como somos, o que precisamos ajeitar, e é um companheiro inseparável das mulheres. Não é verdade? Tiago 1, 22 a 24 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é semelhante a um homem que olha a sua própria face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Para a gente inverter um pouco os versículos 23 e 24, podemos ler da seguinte forma: aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante a um homem que olha a sua própria face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e não se esquece da sua aparência. Amém? Não é interessante que a própria palavra se refira a si mesmo como um espelho? Aquele que ouve a palavra e a aceita como legítima para guiar a sua vida e por isso a obedece, ou seja, pratica o que ela diz, é comparado a alguém que se olha no espelho e não se esquece de quem é. A Bíblia, a palavra de Deus, deve ser enxergada como um espelho. Ela foi feita para que nós nos enxergássemos nela. Por muito tempo da minha vida, eu olhei para a Bíblia, eu olhei para Jesus, olhei para os grandes homens e mulheres da palavra. Homens como Paulo, homens como Davi, homens como os outros apóstolos, homens que seguiram depois os apóstolos. Eu olhava para eles apenas como obras de arte, como grandes pinturas de homens imperfeitos, mas que fizeram coisas extraordinárias, que andaram no poder, na unção, como se aquilo fosse apenas para que nós admirássemos, para que nós apenas olhássemos para eles e ficássemos pensando: como seria bom se nós pudéssemos viver algo parecido? Como seria bom poder andar cheio do poder de Deus, andar como eles andaram nessa terra? Até que um dia, instruído por mestres na palavra, inspirado pelo Espírito Santo, os meus olhos espirituais foram abertos e eu consegui compreender e enxergar a Bíblia da forma como ela quer ser enxergada, como um espelho. Ainda mais forte do que isso é reconhecer, é compreender que o próprio Deus, quando criou o homem, Ele não o criou como mais um animal, mas Ele o criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. A palavra imagem no hebraico vem de uma palavra chamada selen, que significa sombra, modelo, estátua, ídolo, ilusão ou reflexo. Nós fomos criados para ser o reflexo de quem Deus é no céu, aqui nesta terra. Infelizmente, desde o Éden, quando o homem pecou, ele deixou de refletir quem Deus é. Mas um dia a própria palavra, o verbo, Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. E Jesus foi o reflexo de Deus novamente entre os homens. Quando os homens olhavam para Jesus, eles podiam enxergar o próprio Deus. É por isso que Jesus falou lá em João 14:9, na parte B: quem me vê, vê o Pai. Ele era o reflexo de Deus nessa terra. E quando Jesus iniciou o seu ministério terreno, durante aqueles 3 anos e meio que ele esteve aqui nessa terra, ele não escolheu os 12 sacerdotes mais renomados e especialistas em adoração, ou não escolheu os 12 mais sábios, inteligentes estudantes da Universidade de Jerusalém. Não. Ele selecionou homens simples, homens sem muita educação, sem muito prestígio ou reconhecimento para serem os seus discípulos. Um discípulo é treinado para ser como o seu mestre é. Um discípulo é treinado para ter o que o seu mestre tem. Um discípulo é treinado para fazer o que o seu mestre faz. É por isso que Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e fará obras ainda maiores, pois eu estou indo para o meu Pai. Jesus veio nos fazer seus discípulos. Não veio para reunir pessoas que ficassem apenas ajoelhadas adorando a Ele, mas veio nos treinar para ser como Ele é.
Jesus não veio com o objetivo de se aparecer, mostrar o seu poder para que nós ficássemos apenas, oh, como Jesus é poderoso. Mas ele veio para que os homens tivessem o que ele tem, pudessem fazer o que ele faz e fossem o que ele é, o próprio Filho de Deus. Ele era o único Filho de Deus, mas veio nos transformar em Filho de Deus. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Jesus, enquanto caminhava nesta terra, ele não foi um explorador dotado de poderes especiais que trilhou caminhos que nunca poderiam ser trilhados pelo homem. Hebreus 6:20 se refere a Jesus como nosso precursor. Precursor é aquele que vai na frente, abrindo o caminho, trilhando aquela parte que é mais complicada, que outros não poderiam fazer, para que depois dele, outros pudessem seguir o mesmo caminho, sem passar pelas mesmas dificuldades que o precursor passou. Ele mesmo se referiu a si mesmo, lá em João 14:6, como o caminho, quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso caminho, um caminho existe para que outros possam seguir. Paulo entendeu isso tão claramente, que ele pôde declarar, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora, tudo vira uma grande confusão, quando ao invés de buscar a sua realidade num espelho, as pessoas se encontram ou se descobrem nas fotos antigas que Satanás constantemente nos apresenta. O diabo é mentiroso. Ele apresenta fotos do seu passado como se fossem a sua realidade, enquanto na verdade são apenas lembranças do seu passado. Quando ele vier te lançar alguma dessas mentiras, declare, eu fui crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Está lá em Gálatas 2:20 na parte A. Existem mentiras ditas por tanto tempo que nós passamos a considerá-las como verdade. Mas não é porque uma mentira é muito dita que ela se torna uma verdade. Mentira é sempre mentira. A Bíblia é o espelho que nos mostra a verdade, a sua realidade. As fotos eram a sua realidade, mas hoje não é mais você quem vive, Cristo vive em ti. Aleluia! Se a Bíblia é esse espelho, nós temos que olhar para ela. Se uma foto antiga sua te mostra como um pecador, mas este espelho te mostra como santo, justo, puro, a quem você vai dar crédito? Se uma foto antiga sua mostra você miserável, pobre, mas o seu espelho te mostra próspero, mais que abundante, a quem você dará crédito? Se uma foto antiga sua mostra você doente, deficiente, mas este espelho te mostra curado, a quem você dará crédito? Aleluia! O que você é, o que você tem, o que você pode fazer, não está vinculado ao seu passado, a quem você era, mas está vinculado a quem você é hoje. Esta é a realidade, o seu espelho. Mas talvez você possa pensar, se a Bíblia é um espelho que mostra a minha realidade, por que a minha vida está tão longe desta realidade? Quero contar uma história, talvez você consiga compreender de uma forma melhor. Havia um pintor muito famoso que estava passeando pelo centro de uma grande cidade e ao caminhar ele viu debaixo de uma marquise um mendigo, todo cabeludo, com barba por fazer, com um cheiro horrível. Ele olhou aquele homem ali atirado no chão e se compadeceu no seu coração. Ele ficou pensando, o que eu posso fazer para ajudar este pobre coitado? Então, como ele estava com seus materiais de pintura, ele teve uma ideia. Ele foi até aquele homem e perguntou, você permite que eu pinte um retrato seu? Aquele mendigo ficou pensando assim, bom, não tem nada para fazer mesmo. Estou aqui no meu cantinho, pode pintar o meu retrato. E aquele pintor então passou ali alguns momentos, talvez algumas horas pintando aquele mendigo. E quando acabou de pintar, mostrou aquela pintura para o mendigo. Aquele mendigo começou a chorar, lágrimas caíram do seu rosto. Porque aquele homem não pintou o mendigo na situação que ele estava, mas pintou ele bem vestido, com um terno bem bonito, com cabelos e barbas bem aparadas, dirigindo um carro novo. E aquele mendigo então enxergou-se naquele retrato e saiu correndo dali. E depois aquele pintor nunca mais o viu. Passados alguns anos, aquele pintor famoso estava fazendo uma exposição de seus quadros naquela mesma cidade, e um homem foi até ele e falou assim, você se lembra de mim? O pintor falou, até me lembro de ti, teu rosto não me é estranho, mas eu não sei de onde é que eu te conheço. Aquele homem disse, eu sou aquele mendigo que você pintou um retrato, mas não um retrato olhando quem eu era, mas pintou um retrato de quem eu poderia ser. Eu me olhei e me identifiquei nessa pintura e corri atrás disso. Fui até um lugar que eu pudesse me lavar, fazer minha barba, meu cabelo.
consegui algumas roupas e fui buscar um emprego. Eu me dediquei tanto e fui prosperando no meu trabalho, na minha empresa. Consegui posições de destaque e hoje sou um bem-sucedido empregado de uma grande empresa. E vim aqui para te agradecer, porque você foi a única pessoa que passou por mim e me olhou de uma forma como eu poderia ser, não limitando como eu estava, mas como eu poderia ser. Deus, Ele fez uma pintura com você. Nela você está próspero, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de saúde. Não importa como você está hoje, creia na pintura que Deus fez a seu respeito. Enxergue-se como Deus te vê e creia nessa visão. Mas preste atenção numa coisa. Quando Deus te mostrar uma pintura ou uma visão do seu futuro, não fique sentado apenas babando e admirando quão grande é a visão que Deus tem a meu respeito. Levante-se, faça a sua parte, haja em fé e corra atrás daquilo que o Senhor tem te mostrado. A visão de Deus não vai se cumprir na sua vida apenas porque você a viu. É sua responsabilidade obedecer aos comandos celestiais para conseguir alcançar o alvo. Eu sei que muitos de vocês receberam profecias, receberam visões e sonhos de quem vocês podem ser em Deus. Mas se vocês não fizerem a sua parte, não foram fiéis naquilo que Deus já tem te mostrado, isso não vai acontecer. Depende de cada um de nós. Fiquem firmes nessa visão que o Senhor tem te mostrado. E mesmo depois de conhecer as maravilhas do Evangelho, se você não praticar a palavra, você irá se esquecer de quem você é. Somente a prática da palavra nos fará permanecer inabaláveis, como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Jesus comparou assim: o homem que conhece a palavra e a pratica é como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Construa a sua vida sobre a rocha que é Jesus. Pratique a palavra e não esqueça de quem você é. Eu quero orar assim como Paulo orou lá em Efésios 1:18, para que os olhos dos corações de vocês sejam iluminados, para que vocês conheçam e compreendam a esperança das suas vocações, os seus chamados. Por isso, levante a sua Bíblia por um momento. Encontre-se nas Escrituras e diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Porque ela é a verdade. Não as fotos do meu passado. A palavra é a verdade. E eu vou me adequar a esta visão que Deus tem me dado. Amém. Sejam abençoados na prática dessa palavra.